Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando hoje nova etapa. Vamos percorrer as páginas do Evangelho segundo Marcos. Um convite ao seguimento de Jesus. A principal pergunta que vamos procurar responder ao longo deste estudo é: quem é Jesus? Conhecer Jesus é fundamental para que possamos segui-lo, e ele se revela pouco a pouco em suas ações. Com seus 16 capítulos, o Evangelho de Marcos é o mais breve de todos. Talvez por isso ocupou durante muito tempo um discreto segundo plano. Hoje, porém, adquiriu grande interesse, porque é o relato mais antigo sobre Jesus que chegou até nós. Além disso, Mateus e Lucas o assumiram como base de seus respectivos evangelhos. Nada sabemos com certeza sobre o seu autor, embora se tenha pensado em João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem evangelizadora. Pode ter sido escrito por volta do ano 70, talvez em alguma região da Síria, próxima da Palestina. Logo chegou a Roma, onde provavelmente se fez uma segunda edição que se difundiu rapidamente entre as comunidades cristãs que iam surgindo no Império. O escrito inicia com essas palavras: começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E com efeito o relato nos irá revelando que Jesus é o Messias, esperado em Israel e o Filho de Deus. Por isso Jesus constitui a boa notícia, o Evangelho, que seus seguidores vão anunciando por todos os lugares. Que o estudo desse Evangelho nos ajude de fato a seguirmos Jesus e anunciá-lo cada dia com nossa vida. Façamos então nossa oração inicial. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que vamos refletir hoje é o capítulo 1, versículo também 1, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho segundo Marcos. O primeiro versículo desse Evangelho, além de mostrar brevemente todo o assunto que vai ser desenvolvido, é o título do próprio livro. Esse título, embora não pareça,
já se apresenta como um desafio para muita gente da época do autor e também para nós hoje. Abramos nosso coração para acolher a palavra de Deus. Messias, o Filho de Deus, demonstra a divindade de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo o livro de Marcos é caracterizado como um simples começo. Qual é esse começo? E é começo de quê? Acompanhando o roteiro de Jesus pela Palestina descrito por Marcos, vamos encontrar Jesus saindo de Nazaré, na Galileia, para ser batizado por João e, após a prisão deste, retornando a Galileia, onde inicia sua atividade. É aí na Galileia que Jesus realiza suas ações, até chegar o momento crucial do conflito aberto com os sumos sacerdotes e anciãos de Jerusalém. No final do Evangelho, ao ouvir a notícia de que Jesus ressuscitou, as mulheres que foram ao túmulo recebem uma missão. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Isso significa que se os discípulos quiserem se encontrar com Jesus ressuscitado, terão que retornar para onde Jesus iniciou sua atividade e retomá-la. Portanto, a garantia que os discípulos têm de que o ressuscitado estará com eles é a volta à Galileia para dar continuidade à prática de Jesus, que foi só um começo. Desse modo, o evangelista nos ensina que aquilo que Jesus realizou é apenas o início da atividade que seus discípulos deverão continuar em todos os tempos e lugares, a fim de trazer o reino de Deus para dentro da humanidade e da história. Fazendo isso, os seguidores de Jesus têm certeza de sua presença viva e contínua no meio deles. Portanto, Marcos já nos alerta no primeiro versículo, ou melhor, na primeira palavra do seu Evangelho, que se quisermos ser discípulos de Jesus e darmos aos homens a certeza de sua presença viva, é necessário retomarmos seu projeto, seguindo-o desde a Galileia até Jerusalém, através de nossa prática. Somos, portanto, convidados a ler o Evangelho de Marcos, cientes de que tal leitura ficará vazia se não estivermos dispostos a entrar no seguimento de Jesus aqui e agora, dando continuidade ao que ele fez, pois sua atividade foi um começo que deve prosseguir na história através dos que querem ser seus discípulos até que o reino de Deus venha em sua plenitude. Marcos é o único evangelista a dizer que seu escrito é boa notícia. Boa notícia é o mesmo que evangelho. Portanto, é com ele que vamos saber em primeira mão o que significa evangelho, isto é, qual é essa boa notícia. Se prestarmos atenção, veremos que Marcos fala frequentemente que Jesus ensinava, mas nem sempre diz o que ele ensinava. Ao invés de narrar o que Jesus diz, ele imediatamente conta um milagre ou uma ação que Jesus realiza. Com isso, ficamos sabendo que o grande ensinamento de Jesus é sua prática e que sua palavra é nova,
porque é sempre acompanhada por uma ação. Se o evangelista procura mostrar o que Jesus faz, o seu evangelho, a boa notícia que aí vamos encontrar, são as ações de Jesus. É vendo, entendendo e seguindo a prática de Jesus que se aprende e se transmite a boa notícia, o evangelho. Assim, evangelho é o projeto de Deus identificado na atividade de Jesus e seus discípulos. Mais que transmitir verdades para serem ouvidas, a evangelização se realiza quando as pessoas veem o que está acontecendo através da prática daqueles que confessam Jesus ressuscitado presente na história. Além de ser uma nova forma de relato sobre Jesus que envolve o leitor e implica o seu seguimento, o Evangelho é também o anúncio alegre trazido por Jesus. A boa notícia de Deus aos homens está presente em Jesus, cujo nome significa Deus salva. Evangelho é ao mesmo tempo boa notícia sobre Jesus e boa notícia trazida por Jesus. Desse modo, o anúncio de Deus para os homens tem sua consistência não em verdades abstratas fora da história, mas na prática de uma pessoa concreta que viveu na Palestina, Jesus de Nazaré. Sem esse começo, qualquer boa notícia pode estar condenada a ser meramente palavra bonita e não ação transformadora que faz a história caminhar segundo a vontade de Deus. Desde há muito tempo, o povo de Israel esperava alguém que o conduzisse para conquistar a liberdade política perdida. Esse alguém era chamado de Messias. A palavra Cristo é justamente a tradução grega de Messias e significa ungido, ungido de Deus. Quando Jesus apareceu, havia entre os judeus muitas ideias a respeito de quem seria esse Messias, de onde e como ele viria e qual seria sua missão. Havia também os que não acreditavam na sua vinda. Marcos não somente vai afirmar que Jesus é o Messias esperado, mas também esclarece porque ele é o Messias. Ao mesmo tempo, vai mostrar que a prática de Jesus entra em conflito com aquilo que muitos esperavam de um Messias, provocando decepções em uns e alegria e esperança em outros. Assim, Marcos entra na luta ideológica sobre o modo de entender adequadamente o Messias. Vai mostrar-nos o que é a vocação messiânica e o que ela não é. Ao confessar que Jesus é o Filho de Deus, Marcos nos leva a ver no homem Jesus a presença de Deus e a saber qual é a prática de Deus, desmascarando simultaneamente outros homens divinos e suas práticas. De fato, quando Marcos escrevia, a propaganda romana se concentrava nos elogios a César como homem divino, cuja subida ao poder era celebrada como boa notícia, pois o imperador não era considerado homem comum. Suas ordens eram tidas como mensagens alegres e seus mandamentos eram escritos sagrados. Ao proclamar Jesus como Filho de Deus, Marcos está dando a boa notícia que constitui um desafio à organização da propaganda imperial dos romanos. O Evangelho é subversivo desde o seu título. Portanto, o título do Evangelho de Marcos, que vamos ler, já nos coloca diante de grandes desafios. Se quisermos ser discípulos de Jesus ressuscitado, precisamos ser continuadores de sua prática. Desmascarar os falsos messias que são criados pela propaganda e se apresentam como salvadores. Desmistificar os homens divinos que sustentam um reino que explora e oprime. Discernir entre a boa notícia e as outras notícias que são apresentadas como boas. Vamos agora então ouvir o Farinhada e Eliane, que sempre trazem uma palavra de ânimo para todos nós. Farinhada, Eliane, paz e bem. Olá, comunidade de fé, paz e bem. Essa reflexão de hoje me fez lembrar o início da comunidade eclesial de base,
aqui nessa região da Zona da Mata Mineira, que espalhou para todos os lugares do Brasil, no Mato Grosso, em Rondônia, em outros cantos, né, por esse Brasil afora. O Mobon tinha como meta a evangelização popular, a Boa Nova. A Boa Nova é a boa notícia, é anunciar o Evangelho a partir da realidade que as comunidades se encontravam naquele tempo. E uma coisa bacana era popularizar a Bíblia através dos cursos populares, cursinho de Natal, de Semana Santa, pré-Boa Nova, Boa Nova, tudo isso fazendo com que a boa notícia chegasse, né, nos campos e na cidade. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Assim chegamos ao final da nossa reflexão neste primeiro dia, trilhando os caminhos que Marcos nos aponta. Que nós possamos saber dizer para o mundo de hoje quem é Jesus, anunciá-lo com a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Jesus Cristo, Filho